Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Um dos maiores desafios existenciais é o conhecer-se a si mesmo. Este desafio já era preconizado desde a Grécia Antiga, proposto por um dos mais notáveis pensadores que a Terra já conheceu, Sócrates. De lá para cá, a humanidade tem sido desafiada a esta conquista. Afinal de contas, no que é útil o autoconhecimento? Tem um caminho possível a ser percorrido para esta conquista? Quais seriam os requisitos? Vamos refletir juntos sobre a questão em nossa entrevista de logo mais? A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, contém a narrativa algo estendida de várias passagens evangélicas. Uma das narrativas é sobre a negação de Pedro. Consta que na última ceia, Jesus disse que sua hora se aproximava e que no momento supremo os discípulos se dispersariam. Pedro afirmou que poderia seguir o Mestre em qualquer situação, à custa da própria vida. Jesus retrucou que antes do galo cantar, naquela mesma noite, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro se sentiu ofendido e indagou se o Mestre o considerava mau e endurecido a tal ponto. Jesus disse não o considerar mau ou ingrato, mas que ainda naquela noite ele aprenderia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Logo na sequência, o Messias foi preso e os apóstolos debandaram. Pedro começou a refletir sobre os possíveis modos de salvar seu mestre. Percebeu que a situação política era muito ruim. O apóstolo experimentou um grande frio no coração. Pensou nos familiares que dele dependiam, em todos os seus deveres de homem e nos castigos a que se sujeitaria se afrontasse as convenções de Jerusalém. Nisso, uma mulher lhe perguntou se era um dos companheiros do profeta recentemente preso. Pedro negou com veemência, tomado de forte emoção. Foi novamente abordado, desta vez por um homem que lhe perguntou se tinha vindo socorrer seu mestre. Pedro disse nunca ter considerado o preso como mestre. Finalmente, um soldado o acusou diretamente de ser discípulo de Jesus. Pela 3ª vez, Pedro negou com veemência. Nesse instante, os galos começaram a cantar. Pedro recordou as palavras do Cristo e tomou-se de infinita angústia. Sentiu profunda vergonha de seu comportamento, afastou-se de todos e começou a chorar. Recordou sua vida e o modo ríspido com que sempre condenara os transviados ao longo do tempo. Abatido sob o peso da sua própria falta, começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos da humanidade. Nisso sentiu em espírito a presença confortadora do Mestre e recordou que ele lhe dissera: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Procure ter isso em mente em suas relações com os semelhantes. Todos os homens são frágeis, inclusive você. Perante os equívocos alheios, não vista a toga de juiz implacável. Apresente-se antes como um irmão compreensivo e generoso, a fim de também merecer tratamento generoso quando errar.
Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto requisitos para o processo de autoconhecimento. Confira! Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando agora o nosso bate-papo e hoje recebemos mais uma vez, que é sempre uma honra para nós, membro do nosso time do programa, não tímido, né, Marcelo? Marcelo Garcia Colling. Marcelo que profissionalmente é médico, servidor público, mestre em epidemiologia, umas coisas difíceis, Marcelo, que você andou fazendo aí. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Estamos aqui para conversar hoje sobre os requisitos para o autoconhecimento. Tema bem importante. E por falar em importância, Marcelo, qual é a importância do autoconhecimento? Vamos fazer aqui um paralelo para a gente entender essa lógica. Não existe progresso se não há conhecimento. Você, engenheiro, nenhum engenheiro consegue progredir nenhuma técnica se ele não desenvolve um corpo de conhecimentos maiores, ou para o cálculo, ou para o material, ou para o que quer que ele esteja fazendo. No meu trabalho também. Qualquer avanço que a medicina vá ter para conseguir levar um pouco mais de bem-estar para a vida das pessoas depende da gente incorporar conhecimento, de entender melhor como as coisas estão acontecendo. E o primeiro passo de qualquer conhecimento é entender o conhecimento de como se está. Às vezes a gente perde boa parte da nossa vida pensando aonde a gente gostaria de estar. E não pensa onde está. Se eu quero estar num determinado lugar, mas como é que eu faço para chegar lá se eu não tenho a direção de onde estou partindo nesse momento? Então qualquer construção de progresso verdadeira parte de eu saber onde estou e para onde eu quero ir. Daí eu vou entender, daí fica fácil. Se eu tenho a partida e a chegada, fica fácil eu traçar as linhas desse caminho. Isso seja para eu resolver como é que eu vou construir uma ponte, como é que eu vou tratar uma infecção, como é que eu vou resolver um problema dentro de mim. Então, de repente, eu sou uma pessoa impaciente. Perco a paciência com facilidade, explodo, as pessoas parecem que eu tenho só botões, né? Não tem que achar o botão. Qualquer lugar que aperta em mim é um botão que já mexe comigo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais calma. Às vezes eu vejo lá um conhecido meu que consegue lidar de uma maneira mais pacífica, que tem jogo de cintura, que a situação parece caótica e ele se mantém calmo, raciocina, consegue ser melhor. Eu digo, eu queria ser como aquele fulano. Então eu sei onde eu quero ir. Mas como é que eu sei como chegar lá se eu não sei de onde eu estou partindo nesse momento? E daí esse é o equívoco de muitas pessoas. Então eu vou fazer um curso aqui, um treinamento, fazer 20 horas de como é que se expõe em público. Não, eu vou estudar um pouco a respeito da raiva. Não, eu vou fazer aula de yoga. Não, eu vou fazer mais esporte. Eu vou comer diferente. E a pessoa começa a pensar uma série de ações que todas elas têm a ver com eu tentar ser uma pessoa mais calma. Mas eu não sei se elas servem para mim, porque eu não sei de onde eu estou partindo. Então, qualquer progresso que eu queira fazer enquanto indivíduo, e eu acredito mesmo que a gente está aqui na vida, a gente toma de um corpo, reencarna, a fim de que a gente encontre ferramentas para continuar crescendo como pessoa, não crescendo para o nosso corpo, mas crescendo espiritualmente, um crescimento que o meu corpo fica e eu continuo levando aquilo que eu colhi, aqueles frutos do meu crescimento para toda a eternidade. É para isso que nós estamos aqui. Então, se é para isso que eu estou aqui, o primeiro passo é entender exatamente como estou. Quem sou eu? Qual é o meu estágio, o meu momento, quais são as minhas fragilidades e fortalezas, para que daí eu consiga ter um conjunto de ações na minha vida que me leve para diante. E não eu fique arriscando, o que será que eu preciso fazer diferente? E pulando de hábito em hábito sem nunca conseguir me satisfazer, porque às vezes eu não sei direito qual esse caminho que eu preciso puxar. E Marcelo, na experiência clínica, você acho que atuou um tempo na clínica propriamente, né? As pessoas costumam fazer essa pergunta? Elas estão interessadas mesmo? As pessoas não se perguntam exatamente o que está acontecendo. Elas sabem muito bem aonde querem chegar. Então eu não quero ter dor. Essa é talvez a coisa que mais leva a gente a querer buscar uma consulta, é porque eu tô com dor, estou sofrendo. Seja uma dor física, uma dor emocional, estou incomodado, estou com dor. Tudo que eu sei é que eu quero estar sem dor. Meu vizinho não tem dor, meu colega de trabalho não tem dor, não sei quem não tem dor, as pessoas na TV
ao que eu vejo não tem dor. Só dou risada, né? Só eu tenho dor. É. Então eu não quero ter dor também. Né? Agora a pessoa não para para pensar, mas por que eu estou tendo dor? Essa seria a pergunta mais importante a fazer. O que está acontecendo que eu tenho essa dor? E essa é uma pergunta legitimamente de autoconhecimento. Vamos trazer para um campo físico que às vezes é mais fácil de pensar. Às vezes eu estou atendendo lá uma senhora, como quantas vezes eu já ouvi essa história. Mas eu tenho dor de cabeça faz 7 anos, quase todos os dias. Mas o que a senhora acha que pode estar causando essa dor? Eu não sei. Não é importante para mim saber, me conta, o que você já faz 7 anos que você tem essa dor quase todos os dias, o que você já pensou a respeito? Não, eu vim aqui porque eu não sei. Eu sempre achava que era uma timidez, assim, tá na frente do médico, fica sem jeito de falar. Mas com o tempo eu fui percebendo que as pessoas não param para pensar em como estão, o que está acontecendo. Não tenta fazer uma associação, perceber se alguma coisa que ela faz, que ela deixa de fazer, tem a ver com aquela dor. Não vai atrás do autoconhecimento. Da onde está vindo isso que eu tenho dentro de mim? Isso serve para qualquer sintoma físico que eu tenha, seja um desconforto gástrico, uma dor de cabeça, uma dor no cotovelo, como serve para as questões emocionais. Por que eu não consigo perdoar fulano? Por que me corrói tanto? Por que quando eu estou diante daquela pessoa, parece que mexe com a minha emoção de uma maneira diferente? Por que eu estou muito triste nos últimos tempos? Por que eu não consigo esperar um pouquinho mais? Então, é necessário fazer um mergulho dentro de si para entender um pouco mais. O que está acontecendo comigo que me deixa assim? Só que isso é uma jornada. É um grande caminho. Joana de Ângeles, que é o espírito que escreve lá pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, no livro O Homem Integral, ele diz assim, o processo do autoconhecimento é como se fosse um parto. É um parto. É trazer à luz algo que estava lá, guardado dentro de você. E como todo o processo do parto, ele tem suas dificuldades e dores também envolvidas no processo. Eu quero me livrar de uma dor, mas eu preciso passar por outra dor para que eu consiga chegar a essa solução. Então não é um processo fácil. Marcelo, a pergunta que mobiliza, né, o tema da nossa conversa é quais são os requisitos. Então, para o autoconhecimento, depois do intervalo. Voltamos com essa pergunta, então? Vamos tentar. A Renata já está nos chamando, a gente já volta, fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é requisitos para o processo do autoconhecimento. Vamos assistir? Muito bem, estamos de volta. Marcelo Garcia Collin está sendo entrevistado hoje e o tema dos mais importantes, né? Os requisitos para o autoconhecimento. Ele já destacou na primeira parte da entrevista, para você que está chegando agora, a importância, falou sobre a importância do autoconhecimento e sobre as dificuldades que ele encontra, que ele encontrou também na sua experiência como médico, atendendo pacientes que sequer fazem essa pergunta, né? Por que eu tenho dor? Por que eu sofro? Então a pergunta, Marcelo, para esse nosso segundo bloco é: quais são os requisitos para o autoconhecimento? Então veja que autoconhecimento não é uma tarefa assim, porque a gente pensa, fala-se tanto, né? Conhece a ti mesmo, vá se conhecer. Todo mundo tem isso como uma ideia. É legal, é bom se autoconhecer. Só que às vezes a gente associa ser bom com ser fácil, prazeroso, simples. E não é bem assim. A tarefa do autoconhecimento é uma tarefa árdua. Por isso a gente propôs essa provocação para hoje. Existem requisitos. Buscar essa jornada, esse caminho para o autoconhecimento exige de nós muito e nós não podemos ir despreparados. Não é tão amador assim. Não. A gente tem que ir se capacitando para a tarefa do autoconhecimento. Então é Joana de Ângeles que traz uma proposta de construção, que não diz tudo, mas nos dá uma base do que a gente precisa para se conhecer. Então ela no livro Autodescobrimento, uma busca interior, logo na introdução, está falando da importância do assunto e tudo mais, e ela traz isso para nós. Olha, quem quer se autoconhecer tem que estar num momento especial, tem que ter algumas condições, alguns requisitos. Primeiro requisito ela nos traz. A pessoa tem que estar inconformada. Ela tem que estar descontente com o que ela é, com como que ela está, com o que ela tem. Ela tem que estar, de alguma certa maneira, agitada. Porque se você está acomodado na vida, naquele momento, hoje está tudo bem, você não vai conseguir entrar numa tarefa de autoconhecimento porque é mexer na lama também.
A gente acha que autoconhecimento é só descobrir as coisas boas que tem dentro de mim e que só os outros enxergam. Mas não, mexer dentro de nós é trazer também as coisas que precisam ser mexidas, modificadas. E se não há incômodo, a gente não vai querer mexer em algumas coisas, querer parar para pensar. Nossa, eu sinto raiva mesmo das pessoas. A gente geralmente associa a raiva, a animosidade a um sentimento ruim. Eu perceber que eu tenho raiva, às vezes é um certo choque. Então eu tenho que ter uma motivação para enfrentar. Não, realmente eu tenho isso, opa, para eu conseguir dar os passos seguintes a partir dali. Segundo requisito que ela nos traz, um desejo sincero de mudança. Porque como é comum as pessoas esperarem conseguir mudar ficando do mesmo jeito, né? Mudar igual. O negócio é mudar igual. Eu quero fazer tudo da mesma maneira e ser diferente. Dizer que é tudo diferente. Né? Então a gente muda o nome das coisas para achar que não, mudou as coisas em si. E não é assim. Transfere-se de relação. Né? E continua sendo a mesma pessoa, agindo do mesmo jeito, construindo os mesmos papéis, né? Em outro lugar. Então não dá. Tem que ter desejo sincero de mudança, tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas que a gente tem, que a gente faz, de algumas disciplinas, para fazer diferente algumas coisas, porque é um luto a gente deixar para trás algumas coisas. Então é um esforço. Então tem que ter desejo sincero de mudar a nós mesmos, mudar a nossa maneira de interagir de alguma maneira no mundo. Terceiro que ela traz para nós. Então tudo bem, tá ruim, tô inconformado, quero mudar. O terceiro que ela põe é perseverança. Se a pessoa não tiver em mente que ela vai precisar perseverar, que não é assim, eu quero mudar, mudou. Ou assim, sou uma outra pessoa do dia seguinte. Isso não existe, Marcelo. Não existe. É uma construção. A gente tem que ir lá e fazer um esforço permanente e continuado. E quanto maior é o déficit que eu tenho naquela área, mais esforço e mais tempo eu vou ter que ficar perseverando. Então, se eu tenho um traço muito marcante da minha personalidade, se eu sou aquela pessoa que estoura com facilidade, eu não vou ficar um poço de paciência de uma hora para outra. Eu vou ter que perseverar durante muito tempo. O que a gente faz? Né? Começa a dieta na segunda-feira de manhã, na hora do almoço acabou. E não perdeu peso. Impressionante. 6 horas consecutivas de dieta não fez perder peso. Então não dá. Não é que a dieta estava errada. O que faltou é continuar. A maioria de nós peca não por não saber o que precisa fazer, mas por não persistir. Não continuar naquele tentame tempo suficiente para que a gente consiga auferir aquele resultado esperado. Então eu fui lá. Eu estou incomodado, eu quero mudar, eu vou perseverar nesse meu tentame. Daí ela fala um pouco de um assunto que a gente tem que pensar um pouco melhor, capacidade para crescer emocionalmente. Às vezes a gente está esmagado num cantinho. Essa hora que a gente está esmagado num cantinho é a hora da gente ir se apoiando onde pode e desenvolvendo um pouco de estofo. Então não é quando a gente está no fundo do poço. O fundo do poço nos exige realmente pegar umas muletas. Na hora que a gente está no fundo do poço é hora de se apoiar nos amigos, nos conhecidos, na fé, talvez, na religião, na terapia, na água fluidificada, na conversa fraterna, todos os recursos que eu tiver para me ajudar a crescer. Daí quando eu sinto que eu estou com força de novo, daí eu entro no caminho do autoconhecimento, porque senão eu acabo de me esmagar. Porque se eu já estou lá naquele canto e ainda vou mexer nas minhas feridas, eu termino de me magoar, de me machucar, de morrer naquele cantinho. Então eu tenho que perceber que eu estou num momento que eu estou com capacidade para crescer emocionalmente. Então eu estou com uma energia positiva nesse sentido. Então eu vou conhecer que daí eu tenho como gasolina para continuar. É nesse sentido que ela fala em capacidade. Eu tenho reserva para poder... músculo, né? Senão... porque senão, capacidade todo mundo tem. Todo mundo tem para onde crescer, né? Então se a gente olhar as capacidades... O senso de oportunidade. Isso, a capacidade nesse momento. Eu estou com o capacitor, né? O capacitor é aquele que guarda energia, né? Eu estou com as baterias carregadas o suficiente para me lançar nesse processo. Então, eu tenho que ter um pouco de equilíbrio. Quando eu estou muito desequilibrado, muito fora de mim, também não é hora de ficar futucando todas as feridas. Então, primeiro eu desenvolvo capacidade, me estabilizo e daí eu vou me candidatar a essa jornada. Então, daí eu estou com os requisitos mais ou menos organizados. Tenho energia e posso ir atrás dos métodos. Então não adianta eu querer ir direto para o autoconhecimento, me submeter a algum tipo de método, terapia, sem ter esses elementos
para que eu possa seguir. Então nada vai funcionar. Porque, olha, eu conversar com as outras pessoas é um método. Eu pensar sobre a minha vida é um método. Eu me observar nos outros é um método. Eu me submeter à terapia é um método. Mas todos são métodos eficazes desde que eu me qualifique para entrar por esse método. Se eu não estou com os qualificativos em dia, nenhum método vai funcionar comigo. Então, às vezes, a gente tem que pensar um passo atrás. Logo, se o autoconhecimento é uma coisa tão importante, não existe progresso sem autoconhecimento, eu tenho que estar sempre checando e me deixando pronto para conseguir ir nesse caminho do autoconhecimento. E daí qualquer método vai ser suficiente. Porque quando eu estou preparado, eu me conheço através do meu corpo, consigo interpretar minhas emoções, minhas sensações, me conheço através dos outros movimentos que ele faz de se aproximar ou se afastar de mim, me conheço através da minha relação com a natureza, com a família, porque todo lugar nos dá ensejo para o autoconhecimento. Mas eu preciso estar pronto para conseguir me lançar essa tarefa. Ok, Marcelo. Nosso tempo acabou, mas olha, excelente. Né? Poucas vezes tinha ouvido uma abordagem anterior ao processo em si mesmo. Né? Já vamos para o mar e não colocamos nem a roupa direito de banho. Não tem barco, não sabe guiar o barco. Barco, tem nada. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. A você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça, porque o programa ainda tem mais atrativos. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Adriano, amigo internauta que acompanha o programa através do canal do YouTube, nos enviou a seguinte pergunta. Participo do grupo mediúnico e fico impressionado como o passado reencarnatório é repleto de erros. Por vezes eu me sinto indigno de participar como trabalhador do Espiritismo. Como lidar com isso? Bem, Adriano, as experiências do passado, ditosas ou não, sempre são carregadas conosco. Tudo o que é vivido fica impresso no nosso ser, impregnado em nosso perispírito. Como toda experiência marcante tem um propósito, que é o aprendizado, nada mais justo que se preserve conosco a fim de manter a chama deste aprendizado pulsando em nosso inconsciente, para impedir que o erro se repita. O fato de se ter acesso a tais informações, quer pela lembrança ou via manifestação mediúnica, somente tem função se utilizada de maneira a ajudar no processo de correção. Na Terra, poucos são os que se encontram na condição de credor da lei divina. Sendo o planeta um lugar de provas e expiações, nada mais justo obrigar espíritos devedores em caráter de regeneração. Um ponto que cabe refletir é que, no processo atual de evolução, o erro ainda é um meio eficiente de aprendizagem. E, se hoje você entende que o que fez no passado é errado, foi a experiência vivida e as suas consequências que te deu tal juízo de certo e errado. Importante ressaltar também que alguns atos no passado e que hoje são tidos como erros graves, eram interpretados como maneiras corretas de se expressar ao viver. Andar de carro sem cinto de segurança ou corrigir os filhos com palmadas ou usando cinto de couro, por exemplo, atos praticados e incentivados pela sociedade no passado e que hoje são inaceitáveis porque o contexto social mudou e a sociedade aprendeu com o seu erro. Portanto, Adriano, olhar para o passado e viver em culpa porque andou sem cinto de segurança no banco traseiro do carro não é algo produtivo. E o mesmo vale para as experiências vividas em encarnações anteriores. Agora, lembrar que fazia errado, entender que correu um risco desnecessário por imprudência e cuidar para nunca mais repetir o erro parece ser a atitude mais correta. Se você lembra ou sabe do passado delituoso, lute para não repetir. Esforce-se para ajudar as pessoas próximas a você para que teu exemplo também as ajude a não cometer o mesmo erro. E trabalhe, porque o Espiritismo oferece a oportunidade de você fazer as pazes com a própria consciência na labuta para consolidar o bem na Terra. Se você procura por respostas, Divaldo Franco responde. Considerando o momento pelo qual passam as religiões em nossa sociedade, pode-se dizer que elas são um mal? Trata-se de uma obsessão, de uma perturbação coletiva? Acompanhando o pensamento de alguns dos benfeitores espirituais, que através de mim se comunicam, todos eles lamentam a falta de responsabilidade de alguns líderes religiosos. É óbvio que existem homens e mulheres de grande valor liderando as greis religiosas, abnegados servidores de Jesus, mas a grande maioria, e podemos afirmá-lo com tranquilidade de consciência, usa a religião para fins pessoais, quando deveria usar os seus fins para a grandeza da religião.
É Jesus que nos disse: e aquele que se não negar a si mesmo e vir até mim, esse não será digno do reino dos céus. Será que alguns líderes religiosos, alguns trabalhadores da seara do bem, temos tido a coragem do Papa Francisco de renunciar à opulência vaticana, de enfrentar as vicissitudes que encontrou na Cúria Romana, de ter a coragem de demitir cardeais e de propor uma igreja simples e bela, como a igreja do Evangelho de Jesus? Outros espíritos, como Madre Teresa de Calcutá, que asseverava na sua liderança humilde: é necessário amar até doer. Ou do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, que entregou a sua vida ao serviço do bem. Toda a sua existência é o hino estoico à fraternidade, à caridade, ao amor. Allan Kardec, que ao conhecer a verdade transcendeu-se a si mesmo e desencarnou quase que na pobreza, vivendo dos estipêndios que eram possível coletar no trabalho honroso a que se dedicou, não tendo a preocupação de amealhar recursos que ficam na terra. Então, aos líderes de quaisquer doutrinas religiosas ou qualquer doutrina filosófica idealista superior, cabe a tarefa de viver a doutrina, divulgá-la pelo exemplo, caminhar com simplicidade e entregar-se a Deus, porque em todas essas filosofias idealistas e doutrinas espiritualistas, Deus é a figura máxima. E como seu filho não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, deveremos ter muito cuidado quando nos entregamos à opulência, aos desvarios do poder transitório ou às aparentes falsas necessidades da vida, de ambições e de luxo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!